Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Grupo Objetivo Unip. O Grupo Objetivo Unip vem realizando uma série de lives com dicas importantes para você que está se preparando para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E, claro, você que deseja ingressar no ensino superior. O tema da nossa live hoje é desistir, olha o combinado, desistir não está entre as opções. Prepare-se para a segunda fase do Enem. Esse é o tema. Por mais difícil que seja encarar, né, uma nota que foi ali abaixo do esperado na primeira fase, é preciso se cuidar para encarar a segunda etapa do Enem. E é fundamental, importante e super marcado. Resistir, passar e um passo adiante. Que venha, então, a segunda fase. Sobre esse assunto, nós conversamos hoje com a professora Sabrina Gasparetti Braga Pani. Nossa, que nome bonito! Ela que é doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP e tem especialização em saúde coletiva. A Sabrina também é professora do curso de Psicologia da Unip e atua ainda como psicóloga de crianças e adolescentes. Sabrina, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por partilhar aqui os seus conhecimentos. Boa noite para você. Boa noite, eu agradeço também. Prazer enorme estar aqui. Bom, Sabrina, para quem já está sentindo, né, aquela, digamos, não sei se é essa a expressão, mas a frustração, né, quem está enfrentando aí a frustração pelo desempenho na primeira fase do Enem, o que ele faz agora? Então, eu acho que quando a gente faz uma prova, sempre tem uma expectativa, né? Se cria uma idealização de como você pode ir naquela prova. Os estudantes passaram um ano difícil, né? Um ano de pandemia, com um ano de muitas mudanças e de muitas dificuldades, né? Quem conseguiu manter os estudos, manter ou não manter a rotina de estudos, ter ou não ter a oportunidade do ensino online, do ensino remoto, estava ou não estava frequentando o curso. Então, cada um teve uma condição diferente de estudo. E aí, depois dessa primeira prova, vem o resultado, muitas vezes vem um sentimento de frustração. Mas isso acontece também porque a gente, às vezes, cria uma expectativa que não é de acordo com a realidade, né? Então, a gente tem que pensar, os estudantes têm que pensar, pera lá, quais condições eu tive para estudar? Quais condições eu tive durante a prova? Se a gente pensar que eles fizeram a prova de máscara, é um momento que já é difícil, de um desafio muito grande fazer essa prova, que dura mais de 5 horas, e eles enfrentaram esse desafio de ir até o local de prova, fazer a prova do começo ao fim, e então é esperado, sim, que a gente se frustra, porque a gente sempre, nós seres humanos, a gente sempre tem uma idealização, né, de poder ir muito bem, e muitas vezes isso não acontece. Mas é muito importante ter em mente essas condições e se liberar um pouco aí dessa autocobrança muito forte, dessa expectativa que era muito alta, e ir adiante, né? Acho que você falou de resistir, achei muito legal, porque desistir né, a palavra desistir contém existência, né? Desistir, deixar de existir, resistir, existir de novo. Então, você existiu lá na primeira fase, vamos lá existir de novo na segunda, né? Que eu acho que é muito importante continuar. Porque você ressaltou aí algo bem importante, que assim, nós esse ano não estamos normais, né? Nós todos, por razões aí da pandemia, né? A gente aí a gente ficaria aqui um tempão só para falar desses aspectos onde as pessoas estão modificadas, não tem como. E para o candidato do Enem não é diferente, né, Sabrina? Ele está ali numa situação difícil, porque você imagina ficar com aquela máscara ali sem poder tirar, né? Aquela coisa de levantar um pouquinho, né? E não tem como, né? Então, para o aluno é difícil. E acho que assim, até tem um ambiente
né? Todo mundo olha para isso, tenso, chegar atrasado ou assim correndo, né? Tudo isso. E nós estamos num momento muito singular, né? Então, assim, acho que o candidato tem que olhar para isso, né? Falar assim, espera um pouquinho, por mais difícil que tenha sido, mas foi um momento, é um momento que nós estamos vivendo muito singular, né? Uhum. É um momento muito singular. E aí a gente pensa, né? Esse momento já é difícil por si só, né? Que parece que quando você está estudando para ir para o ensino superior, você não está no ensino médio, você terminou o ensino médio, você está esperando já ingressar numa faculdade, ou se você já terminou o ensino médio faz um tempo e está ali estudando para então ingressar no ensino superior, parece que é um momento, um parênteses na vida, que a gente quer que acabe logo. E aí, para além desse momento que já é difícil, que é de você ter que fazer uma prova, e você ter que mostrar ali se você adquiriu bem ou não aqueles conhecimentos, já é um momento difícil. Ainda com a pandemia, agrava um pouco essa situação. Mas, então, por isso que eu digo, né, quem já fez a primeira fase, passou um desafio muito grande e tem ali na frente um desejo, né, que é de trabalhar, que é de trabalhar com algo que gosta, que é de estudar, né, que é de conhecer. Então, acho que é importante trabalhar essa motivação e ter essa visão do todo, né, essa visão mais ampla dessa questão social, da pandemia, e depois começar a olhar mais para as questões individuais também, né, ter um autoconhecimento, o seu nível de cobrança é muito alto, ou o seu nível de cobrança não é muito alto, você está se comparando muito com os outros, então para poder analisar melhor o que você está vivendo naquele momento. Agora, pegando aí o tema da nossa live, quando você diz assim, desistir não está entre as opções, né? Não existe isso. Se não existe isso, o que é que contém, o que é que existe, então, para essa segunda fase do Enem? Acho que é se manter no sonho, né? Se manter na expectativa, acreditando que você vai conseguir o que você deseja, né? E aí pode acontecer de realmente você ter ido mal na primeira fase e na segunda fase você já sabe o que você vai viver. Você já sabe como são aquelas 5 horas, você já sabe como se organizar para a prova, então pode ter uma facilidade maior na segunda fase. E depois é uma totalidade de pontos, né, que você tem que enxergar. O exame, ele é essa totalidade de pontos, e você vai melhor ou pior, depende de como todo o Brasil foi. Então, não tem por que você já desistir, né? Não está entre as opções, porque você já chegou até aqui, né? Então, o estudante já passou o ano aí se preparando da forma como pôde, né? No meio de uma pandemia, já fez a primeira fase. Então, eu acho que é importante. E mesmo que você faz a primeira, você faz a segunda, não está nos pontos para a faculdade que você gostaria, você pode ter outras opções também de faculdade. E ainda assim, se você decidir estudar mais um ano, você já sabe, você já aprendeu com a experiência. Né? Então, eu acho que é a questão da maturidade, né, de entender que você pode não conseguir algo, e que você não conseguindo algo, você tem que ter uma confiança nos seus recursos internos, de que não, eu aprendi que eu tenho que estudar mais isso, que na hora da prova eu não prestei atenção nisso, naquilo, né? E aí você vai, então, ter a oportunidade de continuar. Então, não está nas opções porque você vai sempre ir existindo de novo, né? Resistindo e refazendo de forma diferente, com outros recursos. Então, acho que é isso. E se flexibilizando, né? Porque, Sabrina, se você pensar, olhando a situação do ponto de vista do aluno, do candidato, o que acontece? Você teve redação, né, que super pesa, né? Então, para o candidato, ele falou assim, não, gente, essa frustração e não saber onde está pisando ainda, isso tudo faz parte, né? E que não é ele sozinho, não tem uma competência, só ele ficou. Não espera, né? Quer dizer, eu acho que assim, a palavra de ordem é ir prestar a segunda fase e assim, com muito ânimo, com motivação, né? Porque tudo isso, depois a gente vê o resultado, mas agora a ordem é: vamos nos motivar para a segunda fase.
Sim, sim, a segunda fase é uma outra prova, e é sempre bom lembrar características do Enem, né? Não é como vestibulares, que são muito mais de faculdades, né? Seja federais ou outras faculdades, que é muito mais voltado para a questão do conteúdo, dos conceitos, que você tem que saber aquele conceito para poder resolver a questão. No Enem, se você tiver trabalhado bem a sua tranquilidade, a sua interpretação de texto, sobretudo, para fazer a prova, mesmo sendo essa segunda fase de exatas, né, que é o terror das de humanas como eu, psicóloga, e de muitas outras pessoas, né? É possível, sim, fazer a prova, porque o Enem tem essa característica que você pode encontrar a resposta com aquilo que está ali diante de você. Então, eu acho muito importante continuar, porque você vai conseguir, se você já chegou até aqui, né, fez a primeira fase, não deixar passar, não perder, né, o que você já fez. E a gente tem experiências, né, de escutar. Eu sou professora, né, dou aula na psicologia, alunos do primeiro semestre, que muitas vezes pensaram em desistir, mas o Enem possibilitou que eles estivessem ali comigo também, né, na Unip, estudando, fazendo o que eles querem, que é psicologia, e é muito gostoso ver essa vitória, né, quando ingressar numa faculdade e fazer o curso que você quer. Porque, como eu falei, essa questão de você estar estudando ainda conteúdos do ensino médio, parece que fica um parênteses na sua vida, você quer chegar logo a estudar o que você sempre quis, porque os jovens falam, para que eu vou aprender isso, para que eu vou usar, e de repente na faculdade você está aprendendo o que você vai usar, né, porque você vai se formar naquela profissão, e enfim, então acho que é isso que leva, né, você não desistir, porque você pode ter uma outra oportunidade ali na frente, não é o que você esperava, né, você não gabaritou como você esperava, mas você pode ter outras oportunidades ainda. E outra também, né? Eu penso que se ele tiver calma, né? Por exemplo, antes da nossa live, alguém estava comentando que uma pessoa da área de português, ela não entendia a questão de... Mas assim, ela fazendo o exame, sei lá, de exatas, ela parou e pensou, leu com cuidado e tudo isso. Então, assim, de qualquer forma, ele vai precisar da calma, da tranquilidade. Então, usa isso a seu favor. Nisso que você pode não dominar tanto, ou mesmo que você domine, esse equilíbrio vai ser muito importante para ele, né? Uhum. Sim. E aí acho que é importante falar da questão da autocobrança. Tem muitas pessoas, eu lido também com pessoas, pacientes, jovens adultos, que tem uma autocobrança muito alta, muito forte, de que parece que é ali que você tem que conseguir, são únicas chances, se você não conseguiu, aí não vai dar. E aí começa a ter esse tipo de pensamento autodepreciativo e de tudo ou nada, né? Eu não vou conseguir, ou tem muita gente melhor do que eu. Então tem que prestar bastante atenção que tipos de pensamento você está tendo. E identificar para poder modificar, porque não condiz com a realidade. Claro que tem sempre alguém melhor que você, alguém pior, mas você tem a sua oportunidade, né? E muitas vezes essa autocobrança excessiva traz o famoso branco. Você está ali e você não consegue pensar naquela resposta, e depois da prova, por isso que as pessoas se frustram também. Elas chegam agora, pegam a prova, vão lá ver a correção, falam, nossa, eu errei isso. Como eu errei isso? Como eu sou burra? Como que eu não vi? Né? Nossa, todo mundo acertou, só eu que errei. Meu amigo aqui acertou, meu amigo fez mais ponto que eu. Eu zerei na redação, e de repente você não lembra direito que você realmente passou a limpo na redação, porque às vezes a gente está ali, está nervoso, está se autocobrando, está num estresse da prova. Então, precisa relaxar, precisa identificar que tipo de pensamento está tendo sobre você mesmo. E na hora da prova, se você estiver bem emocionalmente, é que você vai conseguir fazer isso, né? Resolver uma questão de exatas com um raciocínio lógico, que é o que pede o Enem. E eu acho que a prova, né? Me corrija aí, Sabrina, você que conhece bem esse assunto, mas assim, quando a gente não lembra o que fez, é porque você estava numa situação de estresse, né? Sim, exatamente. E aí você não lembra, então você fala, nossa, eu marquei isso, eu nem vi que eu marquei, né? Porque você estava numa situação de estresse. Então isso é importante entender, importante
E você só tem essa consciência porque você foi lá fazer a prova, né? Então, se você não vai ver como você estava e não faz essa autoanálise para começar a conseguir ficar mais relaxado durante as provas. Tem muitas pessoas que tem, não consigo entender nada, não tenho memória, o professor acabou de falar, depois eu esqueço. Tudo isso muitas vezes porque você está muito preocupado com questões suas e você não consegue ter a racionalidade necessária para absorver aquele conteúdo. E aí isso reflete tanto nos estudos quanto na hora da prova. Agora, como é que você consegue, se é que é possível, controlar a mente para se manter motivado para essa fase? Assim, o que você, como psicóloga, recomendaria? Então, para se manter motivado no momento de pandemia é uma dificuldade geral. Isso que eu ia falar. Se manter motivado para estudo presente, eu vejo, né, também como professora e como psicóloga, para se manter motivado para aulas presenciais já é difícil, né? Alunos dormem, alunos viajam. Agora, na aula remota, então, é mais difícil ainda. Mas, ainda assim, é possível, sim, você continuar. Porque, primeiro, é ter essa visão de que é um momento, vai passar. Vai passar a pandemia, você vai passar, mais cedo ou mais tarde, você vai estar na universidade, né? Você vai passar. Então, vai passar. E aí, primeiro, ter esse autoconhecimento, né? Trabalhar essa questão emocional. O apoio da família, o apoio de amigos, ter com quem conversar, ter para onde extravasar todos esses pensamentos que muitas vezes você vai tendo, ou que muitas vezes você nem percebe que teve. Então, eu acho que isso vai mantendo a motivação. Acho que os nossos relacionamentos diários, a forma como a gente vai mantendo isso, ajuda em muito você se manter motivado, né? Que quando a gente fala em motivação, também é interessante pensar na palavra, que é o motivo para a ação. O que te motiva para a ação? O que te motiva a continuar? Então, sobretudo, esse desejo de ingressar, de ter uma vida profissional satisfatória, ter prazer naquilo que você faz. Então, esse é o motivo principal. E aí, para você conseguir alcançar e chegar nesse motivo principal, você precisa de uma série de apoios, né? Eu acho que é fundamental para se manter. Os professores, né? Sabrina, e depois avisar assim, que isso vai servir para a vida, né? Se ele passar para isso, que ele vai levar isso para a vida, porque é um teste de resistência mesmo, né? E aí vai ficar... Avisa lá, se passar por esse, o restante vai ficar mais fácil. Agora, eu te pergunto, existe uma fórmula, tem um jeito de cuidar do emocional? A fórmula não tem, cada pessoa vai achando o seu jeito, né? Como eu falei, tem pessoas que vão, de repente tem uma pessoa na família que é bacana de conversar quando você está sentindo uma certa angústia, uma certa ansiedade, de repente você conversa com alguém e você consegue esse cuidado. Outras pessoas têm algo que gosta muito de fazer, um hobby, música, vídeos, filmes, isso também ajuda bastante. O relacionamento com os amigos, manter esse contato também, pensar na alimentação, sono, acho que são vários pequenos autocuidados que a gente vai tendo ao longo do dia, conseguir ter a disciplina de organizar a sua agenda, de organizar o que você quer fazer naquele dia, enfim, eu acho que é muito importante ter essa disciplina mesmo, essa agenda para pensar o que é necessário para você, o que você gosta de fazer para relaxar, o que você está precisando. E pensar no tempo de tela, acho que é algo que é importante comentar, que me veio em mente agora, que muita tela também faz mal, não é bom, né? Principalmente agora, a gente trabalha na tela e os alunos têm que estudar, vai ver, de repente, um professor com vídeo no YouTube, aula remota, e já engata no Instagram, já engata nas redes sociais. Quem nunca? Quem nunca, né? E parece que você está se relacionando, porque você está ali na rede que é social, né? Parece uma socialização, mas não é. Então, esse contato olho no olho, você desligar, conversar com alguém, tomar um café, tomar, né, um suco, estar junto com alguém presencialmente é muito importante. O sono também, né? Eu vejo que o sono, às vezes, quando eu tenho muitas atividades durante o dia,
eu dou uma relaxada ali 15 minutos, às vezes encostada na poltrona ali um pouquinho, aquilo já dá uma aliviada, aí eu já fico animada, parecendo um bebê. Logo, sabe, assim, acho que é isso que é importante mesmo, né? E é o que você falou, né? Tem que encontrar o jeito dele relaxar, né? Mas esse jeito não deve passar pela tela, né? Não De deve, preferência. De preferência. Seja um filminho com alguém, né? Depois, que tem uma história. Agora, do ponto de vista psicológico, Sabrina, se sentir culpado por não conseguir uma boa nota, isso é normal? Ah, sim. É sim, porque olha só, a prova é individual, o resultado é individual. Então, a gente se sente culpado também individualmente por não ir bem em uma prova. Só que aparentemente é individual, na verdade não é. Porque, como eu falei anteriormente, a gente tem que observar as condições que o estudante teve para o estudo. Tem estudante que só estuda. Tem pessoas que estão fazendo Enem que estudam e trabalham. Tem pessoas que só estudam e tiveram acesso a aulas remotas de cursinho. Tem pessoas que estudaram completamente sozinhas. Então, quando você tem um resultado, você tem que pensar quais condições eu tive diante do meu resultado, em vez de somente comparar o resultado. Que aí a tendência é comparar com o do amigo, do vizinho, do primo, que foi melhor que você, mas espera lá, eram as mesmas condições? Nunca vai ser a mesma condição. Tanto daquele momento quanto histórica. Né? Você estudou em escola pública a vida inteira, outros estudaram em escolas particulares, e então o resultado geralmente vai gerar uma culpa individual. Eu não sou bom, eu sou burro, eu não consigo nada mesmo, eu vou desistir, é muito difícil, isso não é para mim, não adianta eu querer ir fazer faculdade, se eu não conseguir passar nessa prova, será que eu vou conseguir manter? Também tem essa fantasia, né? Se eu não conseguir passar no Enem, será que eu vou conseguir? É que eu não vou conseguir mesmo estudar numa faculdade, né? Porque nem no Enem eu não passei. Esse tipo de pensamento. A gente volta na questão de os pensamentos que a gente vai tendo, que precisa ir analisando esses pensamentos e falar, não, pera lá, eu não fui sozinho responsável por essa nota. Eu tive condições ao longo da minha vida, eu tive oportunidades, então pessoas que têm mais oportunidades, outras menos. Só que não é porque não teve oportunidade que é a questão de desistir, né? É mais de você analisar e conseguir ir superando a partir dessa análise o que você precisa fazer para conseguir. Sabrina, eu acho que assim, o intuito dessa nossa live hoje também é acolher, né, esse aluno, esse candidato que fez a primeira fase, mas dizer para ele assim que não importa o que aconteceu, né, que como foi, já foi, né? Agora assim, a motivação. Ai, desculpa. Também acho que essa motivação para pensar onde ele vai chegar, porque, por exemplo, o Enem possibilita a ele também o ingresso numa faculdade particular também. Ele consegue. Aqui eu tenho um exemplo que dentro de casa, de uma pessoa muito próxima, ela não tinha condições de fazer faculdade, e aí ela falou com a Unip e deu a nota dela do Enem, mas ela teve uma nota tão boa no Enem, ou, sei lá, não sei a condição, não sei a conjuntura da Unip, mas eu sei que ela ofereceu, eles pediram, me dá a sua nota do Enem. Aí ela passou e tal, e isso diminuiu o valor. E aí coube no bolso dela e ela conseguiu estudar, né? Ela já está indo para o segundo ano. Então, isso é muito importante também que a gente diga aqui para essa pessoa que está nos assistindo, esse candidato, esse aluno, né, que assim, tem luz no fim do túnel, sim, é possível, sim, ingressar na faculdade, no nível superior, por uma nota do Enem, né? Exatamente, tem diversos programas, né, que possibilitam essa entrada em diversos cursos, né, e acho que é importante por isso, né, não é porque você comparou a nota ou achou que foi mal, e aí você vai não fazer a segunda fase, e eu acho que isso é muito, a democratização do ensino superior, né, ainda bem hoje a gente mantém isso, e é uma possibilidade muito importante, né, então, e é muito bom.
falando agora como professora, receber os alunos do primeiro semestre, muitos alunos muito empolgados, né, com o novo curso, e aí trazendo um pouco para a questão da rede, né, de apoio, eu acho que, sim, tem essa questão do aluno de não desistir e a questão do apoio da família também, que não é um apoio que é só financeiro ou somente de condições para que ele estude, mas é sobretudo um apoio de você é capaz, né? Você pode conseguir cumprir um curso de ensino superior, e eu acho que a gente não pode esquecer dessa importância também. Muitas famílias falam, né, isso não é para você, né, e isso os alunos, os estudantes, as pessoas vão internalizando esses dizeres, né, então eu acho que aí acaba não enxergando a realidade, né, acaba não enxergando as possibilidades que estão aí, que é de fazer, seja, né, o curso que quer fazer, então acho que E o Enem propicia isso, né? É nessa linha, né? É diferente de todos os outros vestibulares, né? O Enem ele encaminha. Eu vejo assim que existe essa inclusão, né, social, e isso é muito importante a gente pensar no Enem, né? Então, quando a gente fala para não desistir, é também por isso, né, Sabrina? Sim, sim. Sabrina, e outra coisa também, o excesso de autocobrança, né? Uma coisa assim que é inevitável para o candidato, né? Mas o que pode acarretar esse excesso de autocobrança? Acho que a autocobrança, quando ela é muito grande, pode acarretar mesmo um bloqueio, uma paralisação, um alto nível de estresse, né? E no momento da prova você não conseguir fazer aquela prova, ou mesmo não conseguir mais estudar. Então, acho que é algo que é muito importante de ser trabalhado, de você pensar de onde que vem essa autocobrança, será que ela é mesmo necessária nesse nível que eu estou tendo? O que eu posso fazer para diminuir? E de conhecer quais são as minhas potencialidades, né? De confiar nas minhas habilidades, nas minhas competências, e conseguir relaxar para fazer a prova. Porque, como você falou, o Enem é uma prova que é de democratização do ensino superior, né? Por isso que ela é pensada para que as pessoas consigam... não é aquela prova conteudista, né? Você tem que saber aquele conteúdo, mas que você pode mostrar ali na prova como você aprendeu a raciocinar, a interpretar textos, e que é uma avaliação mais da aprendizagem mesmo, né? Não de decorar, de memorizações. Então, ela sendo esse estilo de prova, ela possibilita que você vá entrar numa faculdade porque você conseguiu demonstrar que você tem um raciocínio lógico. E para você conseguir demonstrar esse seu raciocínio lógico, você precisa estar emocionalmente preparado para não bloquear ali na hora, para não ficar com um nível de estresse muito alto, que vai fazer com que você esqueça o que você aprendeu, que vai fazer com que você não consiga dar a resposta correta e pensar. Então, algo que você poderia ali raciocinar e chegar a resposta correta, se você está num nível de autocobrança muito alto, você não vai conseguir. E aí, essa questão de ter uma confiança, de ter uma confiança em você mesmo, isso também vem de experiências anteriores, das relações que você tem ao longo da sua vida, né, que vai trazer esse resultado. Agora, de qualquer forma, o emocional, né, diante desse momento que ele está vivendo, o emocional fica fragilizado, né? Como é que, assim, sem entrar nesse campo aí de autoajuda, né? Não é nesse sentido, mas, assim, do ponto de vista biológico, bioquímico, eu não sei se essas seriam as expressões, mas como é que você torna o seu... como é que você faz para não deixar esse emocional tão fragilizado? Tá. Pensando do ponto de vista biológico, eu acho que hoje em dia, nós temos acesso a uma série de exercícios de respiração, exercícios de meditação, que eu acho que é muito, muito bacana se o estudante
puder procurar esse tipo de recurso para conseguir se acalmar. Eu acho que pensar na respiração é sempre muito importante como um primeiro passo para daí, então, conseguir fazer essa análise do eu, análise de como eu estou sendo nesse momento, o que está pesando aqui para mim. Então, eu acho que pensar na parte física, na parte biológica, né, como a gente falou antes, do autocuidado, né? A gente pensa, por um lado, na questão das relações familiares e com os pares, com os colegas, mas também precisa pensar na relação consigo mesmo e com o próprio corpo, que é algo que tem sido muito esquecido ao longo da nossa história ocidental, a relação com o corpo. A gente está sempre sentado, a gente está diante das telas, a gente está lendo textos, a gente está gravando vídeos, enfim, e em que momentos que isso tem aparecido bastante na nossa cultura, essa necessidade de olhar para o corpo, de pensar em si mesmo, de ter momentos para relaxar, e aí eu acho que pensar na respiração é algo que é importante para começar, né, para começar a trabalhar essa ansiedade, para diminuir essa autocobrança. Inclusive tem vários estudos que demonstram, né, que a pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, que tem esse tipo de dificuldade, precisa fazer atividade física, e para além da atividade física, precisa ter uma consciência de si. Ter uma consciência de si passa por uma consciência também do próprio corpo, da relação com ele, relação com a respiração, da relação com, né, com o meu tônus, como que eu tô para cima, se eu tô muito para baixo, isso tudo é importante também, né, para que nosso corpo tem uma comunicação com o nosso estado psicológico. Então, se eu ficar assim, provavelmente logo eu vou estar mais triste, mas se eu me colocar um pouquinho mais para cima, né, pode ser que eu também me coloque melhor e libere espaço para uma flexibilização também mental. Então, eu acho que trabalhar a questão da ansiedade também passa por um trabalho com o próprio corpo, com autocuidado, alimentação, sono, né, e pensar também. Então, hoje em dia, eu tenho acesso muito grande a meditações, a exercícios de respiração, que eu acho que é bem importante para passar por essa fase, por esse turbilhão de emoções que é a prova, o Enem, os vestibulares e assim por diante. E às vezes são, por exemplo, ações simples, né? Por exemplo, você pode, né? Aqui dá uma puxadinha, eu vi. Olha, vou contar um bastidor aqui, olha, ela estava assim, olha, ela estava assim, ó, ela estava assim. Então você vê, já deu uma estraladinha, uma coisinha que você faz, né? Coisas simples, né? Não estou aqui dando receita para ninguém, mas no sentido de mostrar assim a postura que você tem e que pode ajudar, né? Não precisa ir para então eu tenho que me matricular para a academia amanhã. Não, mas não, sabe? Né? Olhar e falar assim, um pouquinho assim, só esticar um pouquinho. Exatamente, ações de consciência, né? Não são ações assim de vou fazer crossfit para poder fazer a prova do Enem. Mas ações de consciência, né? Você vai passar um tempão fazendo a prova também, né? Então, de repente, a sua dificuldade com uma questão vai se refletindo no seu corpo, e o seu corpo vai refletindo a dificuldade com outras, né? Então, você pode ali durante a prova parar, respirar, alongar, né? Não, essa questão tá difícil, então calma, respira, né? É uma prova corrida, mas por mais que seja corrida, você pode sim respirar e se alongar um pouquinho e ter contato com isso, não é? Com esse tipo de técnica. E lembrar, né, que, por exemplo, se você está de máscara, né, de qualquer forma, o teu ambiente está restrito, né? Então, assim, é natural que se faça isso para voltar ao menos às condições normais que existiam sem a máscara, né? Então, é bom pensar em tudo isso, porque a gente já está tão acostumado com a máscara, mas ali, o candidato numa situação de estresse e não sei o quê, com a máscara, é difícil para ele também, né? Então, assim, pensar que são ações simples que às vezes podem ajudar. Ô, Sabrina, e outra coisa também que eu fiquei pensando, a questão da família também, né? A família tem que ter também... ela pode ser um elemento agregador, né? Porque para o candidato é uma pressão também, sabe? Como é que você foi no Enem, né? Garanto, eu perguntei aqui, tem vários
sobrinhos prestando Enem esse ano, e assim, eu tive que me controlar para não perguntar para todos, entendeu? Perguntei só para um, entendeu? Mas assim, você já quer saber, como é que você foi no Enem? Entendeu? Fui como deveria ter sido, né? Mas isso não é o problema. Não, como família, a gente também tem que pensar, né? A família, né? Os pais, os familiares que estiverem nos assistindo também, pensar nesse momento, como a gente tem que lidar com quem está indo aí para a segunda fase, né, Sabrina? Sim, sim. Porque quanto mais pressão... É muito importante falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala assim, a gente falou bastante sobre a autocobrança, né? E autocobrança, autoconfiança, autoestima, como se fosse tudo auto. Sou eu que vou tirar de dentro de mim a minha estima por mim mesma, eu vou tirar de dentro de mim a minha cobrança natural, nem muito, nem pouca, mas isso tudo vem das relações, né? Vem do nosso temperamento associado às relações, ao ambiente que a gente está. Então, se a família também coloca uma pressão muito grande sobre o estudante, de que mais um ano de cursinho eu não vou pagar. Mais um ano mais um ano aí sem saber o que você quer fazer. Não, você tem que saber o que você quer fazer, vamos logo. Né? Então, saber o que você quer da vida, né? Isso tudo é uma pressão para ele. É uma pressão, eu entendo também o lado dos pais, o lado da questão financeira, mas a gente precisa, então, achar soluções em conjunto, mas não como uma pressão sobre o jovem, sobre o estudante, mas no sentido de encontrar, olha, isso aqui é difícil, eu não vou conseguir pagar outro ano de curso, e como a gente pode resolver, mas tudo bem, vai dar tudo certo, né? E não vou conseguir pagar, você tem que estudar, você tem que passar. Porque daí fica muito difícil, né? Vamos imaginar, porque a família é a influência fundamental na vida de todos nós. Então, vamos pensar um bebê que está aprendendo a andar. Você vai falar para o bebê, anda logo, você já fez um ano, levanta, ele vai andar bem? Eu acho que não. Então, a mesma coisa, a gente fazer essa comparação. Você quer que seu filho, sua filha, a pessoa, né, que está do seu lado, vá bem na prova, calma, vai dar tudo certo, você fez o que você podia, né? Tem uma relação de confiança, né? E essa relação de confiança ela é construída ao longo dos anos. Então, muitas vezes chega ali na adolescência, tem alguns conflitos, mas a gente precisa também ter essa ideia, né, de que se você, para um jovem ir bem numa prova que exige muito, que tem muita pressão sobre ele, a família também precisa apoiar e estar do lado. E quando você deu esse exemplo do bebê, é muito interessante, né? Porque quando o bebê, mesmo quando ele cai, né? O pai, a mãe, vem aqui, eu estou te pegando, você acolhe, né? E eu acho que o sentido dessa live hoje é acolher mesmo o candidato, né? Dizer assim que ele já é um vencedor por ter feito já a primeira fase, por ter feito a redação. Né? E aí vamos esperar o contexto, né? Porque a nota vai ser em razão do contexto do Brasil. Né? Então, acho que tudo isso ele pode ter em mente, né? E não assim aquela coisa, eu não fui tão bem. Ele tem que tirar isso da frente, né? Porque se ele ficar com isso, ele não vai conseguir, vamos dizer, o desempenho necessário nessa segunda fase, né, Sabrina? Tem que tirar isso tudo, fazer uma análise das condições, desses pensamentos que são autodepreciativos, de essa expectativa que tinha de porque eu errei essa eu podia ter acertado, também na redação eu zerei, né? E manter a calma e ver que você pode sim ter ido melhor do que você espera com essas correções, que não são as oficiais, também tem isso, né? Tem que ver, de repente algumas questões são anuladas, não sei. Pode tudo acontecer, então você não pode contar com a derrota antes de ir até o fim, e derrota, na verdade, não existe, né? Não tem como, você só vai ser derrotado se você desistir, e você pode sempre continuar e aprender com os erros. Então, acho que é isso importante, essa questão do acolhimento, né? O bebezinho, quando ele está aprendendo a andar, ele tem todo o incentivo e acolhimento para quando ele não consegue. Então, acho que a gente tem muito isso, parece que crescer um pouquinho, a criança você já tá grande, você já e daí para diante é sempre assim, até tá adulto, né? Sempre, não, você tem que conseguir, se vira, vai. E nós somos humanos, a gente precisa desse acolhimento e desse incentivo, né, para ir em frente. E cuidar bem dessa criança, né? Essa criança
interior mesmo, né? Essa Sim. criança, eu acho que é assim, é fundamental mesmo, quando a gente começa a olhar, né? Porque do bebê, isso que você falou, fiquei pensando nisso. Quer dizer, então tá, não andou, tá bom, então não vai mais andar, fica aí. Isso não existe, né? Só a idade que avançou um pouco, mas mesmo a gente da idade adulta, é importante também a gente lidar com essa criança interior, né? Ter esse carinho e tal. E ver que a frustração também faz parte da vida, mesmo que ele ache, espera um pouquinho, então já não tem ainda a percepção de saber como é que ele foi e tal, porque precisa analisar o contexto. Mas saber que a vida apresenta oportunidades de tudo, né? Para que tudo isso está acontecendo, né? Para que você enfrente e saia mais forte, né? Então, essa motivação não é autoajuda, né? É reconhecimento das potencialidades mesmo, né? Uhum. É verdade. Você conhecer até onde você chegou, o que você conseguiu. É olhar para a potência. Acho que nós, enquanto sociedade, nós temos uma tendência a olhar muito para o que não foi feito, para as dificuldades, para as patologias. Então, muitas vezes também a gente transforma modos de ser em algo que é patológico. Na verdade, aquela pessoa tem aquele jeito de ser, né? E nesse não aceitar do jeito de ser das pessoas, a gente acaba reforçando dificuldades, né? Então, a gente pensar para a potência, né? Eu acho que é um momento difícil de fazer isso, mas eu acho muito importante para a gente conseguir sair desse momento, né? De passar por tudo isso, né? No meio de uma pandemia, manter a motivação para estudar, manter o foco, conseguir fazer a prova e tal. Eu acho que precisa de pessoas de referência, precisa de força, né? E acho que é isso o nosso papel aqui também, dar essa fala, esse acolhimento de não é assim, né? A gente não pode interpretar sempre como não, mas sim ver o que conseguimos até agora, né? E se der tudo errado, ainda tem o outro ano, né? Pode fazer nem o outro ano. Quer dizer, Exatamente. Não tem nenhum problema. Vamos baixar a guarda mesmo, né? É o que deu para ser, né? Agora, eu também queria lembrar algumas coisas também, por exemplo, a alimentação, água, né? Porque com calor e tudo mais, a água é fundamental também, né? Uhum. É fundamental essa preparação toda para a prova, né? Vai impactar em muito na sua condição de raciocínio psicológica para a realização da prova. Então, você se preparar antes, né? Ter a documentação já no dia anterior, tá tudo arrumadinho, né? Se você não é daqueles que se preparam, se planeja, pelo menos no Enem, separa a roupa que você vai colocar, separa os seus documentos, separa o que você vai comer, separa a sua garrafinha de água, deixa tudo pronto, chega bem cedo, porque às vezes você pode acontecer muita coisa, né? Trânsito, as pessoas saírem todo mundo no mesmo horário para ir. Se bem que as pessoas já fizeram a primeira fase, já sabem mais ou menos, mas mesmo assim é importante se prevenir de qualquer intercorrência. E então se preocupar com a alimentação, fazer esses exercícios de respiração, de repente uma meditação guiada na noite anterior para você conseguir descansar. O sono é fundamental para a memória e para o raciocínio. E manter a postura de vencedor. Tem uma psicóloga chamada Amy Cuddy, que ela fez um estudo de que existem as posturas de poder. Eu fiz isso antes da minha defesa de doutorado. Eu ia no banheiro e ficava assim, ó, levantava os braços. Quando alguém vence uma corrida, quando alguém vence alguma coisa, a gente levanta os braços, né? A gente se coloca para cima. Então, acho que é muito importante também você se colocar corporalmente para cima, também durante a prova, também ali, para você se sentir é diferente. Eu me sinto diferente quando eu faço assim, eu falo, nossa, então tô poderosa, então eu vou conseguir. Então, eu acho muito importante também pensar no corpo, pensar na alimentação, no sono e se organizar, né, para conseguir fazer uma boa prova. Eu vou ficar com duas palavras. Eu vou ficar com o vencedor, que ele já é um vencedor por ter feito a primeira fase. E gostei muito da palavra potência também. É ele acreditar na potência dele, né? A potência que ele tem, né? E é o que deu para ser. Sabe? Se não der, não tem nenhum problema. Mas vai fundo. Isso, exatamente.
Vamos fundo. Vamos. Sabrina, eu quero agradecer, nosso tempo acabou, falei que era ser rapidinho. É rápido, né? Mas uma prosa gostosa, foi uma delícia conversar com você. E, assim, torcendo aí para os alunos, assim, a sua consideração final para a gente encerrar. Minha consideração final, acho que é muito na linha do que você falou, acho que tem que continuar, já fizemos a primeira, vamos fazer a segunda, já me coloco junto a todo lado de vocês, vamos fazer a segunda. E aí é só positivo, né? O resultado vai ser positivo, seja ele qual for. Você vai entrar na universidade e você vai aprender muita coisa. Isso mesmo. Obrigada, Sabrina, e até uma próxima. Obrigada, prazer, até. Tchau. Até.